Jeremias capítulo 18. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer-lhe outro, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Amada igreja, essa palavra, ela não está direcionada para quem não conhece o plano de Deus ou o projeto de Deus para com as nossas vidas. Se tem uma palavra que é direcionada para a minha vida e para a sua vida, para a igreja do Senhor, uma delas é essa. Essa palavra, ela é como uma flecha e nós como seu alvo. Quando o Senhor, então, colocou essa chamada na vida de Jeremias, o profeta, para ele falar com a nação, eu vejo que, e nós também podemos ver nos versículos que seguem, que esta palavra era uma palavra muito urgente. Ela não era urgente, ela era muito urgente, porque ela tinha um propósito que não poderia passar muito tempo daquela situação, daquela circunstância. Hoje, quando o Espírito Santo de Deus estava falando ao meu coração, hoje pela tarde, ele disse assim: servo, olha a tua aliança. E eu olhei a minha aliança, e ele disse assim: como você vê a sua aliança, desde o tempo em que você adquiriu ela, quando você comprou ela? Então eu tenho 27 anos de casado, e nesses 27 anos, passou-se muitos dias, passou-se muitos eventos, e eu falei ao Espírito Santo: olha, Espírito Santo, a minha aliança não é mais como era quando eu comprei. O valor que eu paguei quando eu adquiri, se eu vou voltar lá na relojoaria e falar assim: olha, eu comprei essa aliança aqui, e eu paguei X, eu gostaria de vender por X. É notório que eles vão pegar aquela aliança e vão olhar e vão falar assim: olha, esse valor que você quer, esse valor que você pagou, não é possível mais. E se eu for indagar, mas por que não? Se eu comprei aqui essa aliança, eu tenho documentação dela que eu comprei nesta loja. Ele vai falar assim: pois é, moço, só que quando você comprou, ela tinha os seus 18 quilates de ouro, e hoje ela já não tem talvez a metade da cobertura de quando você adquiriu. E se ele for me perguntar: mas me diga uma coisa, por que a tua aliança ficou desse jeito? Eu vou dizer: é o tempo. O tempo passou, eu mexi com muitos produtos, mexi com muitas coisas, e ela acabou ficando assim. E se ele perguntasse: tá, mas por que você permitiu isso? Eu vou dizer: sabe, a gente coloca uma aliança na mão, no dedo, e você pelo menos por uns 2, 3 meses, você fica toda hora olhando aquela aliança, admirando aquela aliança. Mas o tempo passa e as atividades da vida nossa faz com que você esquece dela. E por você se esquecer dela, ela vai perder o seu valor de fabricação, e vai perder também a sua qualidade.
Isso é para nós entendermos o que Deus quer falar conosco, vai falar conosco através do vaso. Você que há muitos anos comprou um vaso, colocou lá na sua casa, nos primeiras semanas, nos primeiros meses, você fica admirando aquele vaso, você tem todo o cuidado com ele, toda hora você está tirando o pó dele, toda hora você está olhando a planta que está dentro, ou o uso que você faz dele. Mas o tempo vai passando, e as atividades fazem com que você vai esquecendo daquele vaso. E vai chegar um momento que alguém vai chegar lá na sua casa e vai falar assim: ei, olha esse vaso, por que ele está dessa cor? Ah, ele está empoeirado, porque faz tempo que eu não faço manutenção nele. Ah, ele está trincado, pois é, ele trincou, e eu nem me dei por conta que eu deveria fechar aquelas rachaduras. E o Senhor, quando certa feita, ele tem uma visão do céu, e ele vê que o seu povo, que era considerado vaso de honra, vaso propício para o uso, mesmo porque nós fomos feitos do pó da terra, fomos feitos da argila, do mesmo produto que se fabrica o vaso. E quando o Senhor então termina de fazer, ele fala assim: eis que é muito bom, eis que a obra que eu fiz é muito linda, eis que o que eu fiz aqui, é para encantar. E encantou. Chegou a criar ciúmes e inveja em Satanás. E Satanás fez de tudo para destruir aquele primeiro casal, vasos do Senhor, vasos que Deus tinha prazer de todo fim de tarde vir conversar com ele. Mas o tempo passou, eles se procriaram, aumentou as gerações, e houve um momento em que Deus olha para o povo de Israel e vê o povo de Israel como um vaso quebrado, como um vaso destruído, como um vaso que perdeu o seu valor de fabricação. E isso retrata o que é a minha vida e a sua vida. A partir do momento em que eu e você aceitamos o Senhor Jesus, ali nasce um vaso. E a Bíblia fala que há vaso de honra, vaso de desonra. Mas o projeto original de Deus é que fôssemos vaso de honra, vaso que ele pudesse ser usado. Mas aí o tempo passa, e quando o tempo passa, a gente não tem aquele cuidado, aquele zelo, e a gente acaba perdendo o quê? A autenticidade. A gente começa a viver como se nós tivéssemos uma joia, e aquela joia se tornasse bijuteria. E a Bíblia vai falar então, vai nos ensinar, quando ele faz um convite para Jeremias. Ele chega assim e fala assim: Jeremias, desce à casa do oleiro, porque eu tenho algo para falar com você. A primeira coisa que eu acho interessante é que o Senhor escolheu Jeremias, porque Jeremias era um homem que tinha sensibilidade espiritual. Às vezes Deus quer falar comigo e com você, como vaso, Senhor, e às vezes nós não temos sensibilidade de perceber que Deus está falando conosco. E aí a gente começa a terceirizar a palavra que Deus está falando conosco e começa falando assim: acho que está falando com ele, acho que está falando com ela, acho que está falando com aquela irmãzinha, está falando com aquele irmãozinho. Embora Deus estivesse falando com a outra pessoa, o projeto de Deus, quando Deus nos traz a presença dEle, é porque aquela palavra é para você, essa palavra é para mim. E o Senhor então chama ele, e é interessante que ele é obediente, ele identifica a voz do seu Senhor. Só identifica a voz do seu Senhor quem é servo. Quem é servo? Mas na qualidade de vasos nós estamos trincados, ou seja, nós estamos machucados. Essas rachaduras, esses vasos que se quebram, são as nossas vidas quando nós passamos por algum atrito, quando nós somos ofendidos, quando nós somos humilhados, quando nós vivemos uma vida entristecida, começamos a viver uma vida de angústia, uma vida sem esperança.
E essa rachadura significa feridas, feridas na alma. E o salmista fala assim: olha, eu estou tão ferido de alma, tão angustiado, que isso chega a doer os meus ossos. Quando você fica ansioso, quando você fica ansiosa, às vezes você tem uma dor de cabeça que é da sua ansiedade, tem uma dor no seu corpo porque você se prende, porque você quer relutar, mas não sabe como. E o Senhor então mostra Israel como um vaso para mostrar a decadência deles, para mostrar a falha deles, o erro deles. E a palavra do Senhor vai dizer que Jeremias então foi fiel, aceita, sem questionar. Ele aceita sem questionar. Quantas e quantas vezes Deus está usando os vasos aqui, e a gente fala assim: mas Senhor, por que o Senhor está me falando tão duramente? Meu Deus, eu sei que o Senhor está falando comigo, mas por que o Senhor está me cobrando tanto? E às vezes Deus está nos cobrando, porque Ele está nos refazendo. Nós estamos vivendo o tempo de renovação. Renovação significa restauração, refazer, tornar novo de novo. Essa aliança que eu estava falando no começo, para ela ter um valor de quando eu comprei, eu tenho que levar na relojaria, eles têm que acabar de tirar a cobertura de ouro e colocar sobre ela 18 quilates de ouro. Aí ela volta então ao seu projeto original, aí ela tem valor. E muitas das vezes nós perdemos o valor, nós nos sentimos sem valor nenhum, sentimos incapazes de qualquer coisa, porque nós nos sentimos quebrados. E nessa noite o Senhor vai falar duas situações aqui, que aquele povo ali, eles estavam quebrados por causa da rebeldia, por causa da desobediência. Nós vamos ver que quando o Senhor chama Jeremias, Jeremias chega lá na primeira visão de Jeremias, ele só vê algo superficial, porque ele chega ali e fala assim: estou vendo um homem fazendo um vaso sobre a roda, mas eu não estou entendendo por que eu estou aqui vendo isso. E essa é uma primeira fase de quando Deus está falando conosco, que nós estamos perdendo a sensibilidade espiritual. Deus fala, Deus cobra, nós temos necessidades de Deus operar algo em nossas vidas, mas nós não queremos encarar algum defeito que nós temos, rachadura, mancha, sujeira dentro de nós. Pode refletir angústia, mas também pode refletir ódio, raiva. Eu estava ministrando no domingo à noite, atendendo uma agenda, e é interessante que Deus me mostrava ali uma família, e aquela família estava destruída. O Espírito Santo disse que aquele culto ia determinar a vida daquele casal. E o Senhor falou assim: olha, o lar de vocês, a vida de vocês, está tudo quebrada, está tudo destruída. E nesta noite, não é ontem porque já passou, não é amanhã porque é urgente, hoje Deus quer que você faça uma aliança com Ele. Leva Ele para dentro de vocês, para dentro do relacionamento, para dentro do lar, e Deus vai transformar, e vocês vão viver uma nova vida. Mas veja que é a mesma proposta que Deus faz através de Jeremias para o povo. Vocês estão andando errante, vocês estão destruídos e precisam reconhecer as faltas de vocês. E aí então, quando Jeremias ele chega mais perto, aí aquilo que era uma visão superficial torna-se uma visão de mistério, porque ali ele vai observar que o vaso, que o homem, que o oleiro estava fazendo, estava ficando muito bonito, estava muito lindo. Sabe quando eu e você conhecemos o Senhor Jesus, tudo era colorido na nossa vida, tudo era bonito na nossa vida. Você dava para o Senhor,
até para um cachorro, se você achasse, encontrasse na rua. Mas depois o tempo passa. E vem as adversidades, vem as tribulações, vem os desafios, vem os atrativos do mundo, e faz com que a gente tira os olhos do oleiro. E a pior coisa é quando você foge da visão de Deus. Quando você foge da visão de Deus, você fica sobre a visão de Satanás. E sobre a visão de Satanás, ele vem para matar, roubar e destruir. Ah, pastor, mas e o que eu faço então na minha vida? Porque às vezes eu me sinto assim, um vaso quebrado. Eu me sinto assim, pastor, sem valor nenhum. Tem vezes, pastor, que eu não tenho vontade, não tenho prazer nem de vir à sua casa, nem à casa de Deus. Porque eu não vejo motivo. Eu não tenho contentamento de estar, às vezes, na tua casa. Vejo as pessoas louvando, vejo as pessoas glorificando, mas vejo que a minha vida é como um vaso quebrado. Que valor eu tenho? Parece que Deus nem olha mais para mim. Eu aprendo uma coisa muito interessante. Um homem que Deus tinha um apreço muito grande por ele, que se chamava Jó. Nos momentos mais difíceis da vida dele, nos momentos mais cruéis da vida dele, quando ele achou que era um vaso quebrado, que não tinha mais valor nenhum, só esperava a morte, como muitas vezes, às vezes a gente só espera a morte. Sabe o que o Senhor usou para aliviar a dor de Jó? Um caco, um pedaço de telha, um pedaço de barro. O que o Senhor quer dizer com isso? Eu não quero dizer nada, o Espírito Santo quer dizer que por mais que você se sente um caco, nessa noite Deus faz de você um vaso. Deus restaura desde o começo, porque a visão que Jeremias teve foi que o vaso que o oleiro estava fazendo quebrou, se destruiu, e que valor que tem. Mas ele observa e vai reparar o que é? Que o oleiro, carinhosamente, amorosamente, profissionalmente, ele pega aquela argila, joga novamente sobre a roda, e ele começa a refazer, e diz que aquele vaso então se tornou tão original como estava na mente dele, quando ele começou a amassar o primeiro barro. Amada igreja do Senhor, a palavra do Senhor, ela vai dizer também que o Senhor, quando Ele vê a gente na qualidade de vaso se autodestruindo, porque não foi o Senhor que quebrou aquele vaso, o vaso se quebrou, não foi Deus que quebrou o vaso se quebrou, o oleiro refez o vaso, ele tirou a feiura do vaso, ele fez novamente. E o que o Senhor vai dizer? Que antes da cobrança de Deus sobre Israel, como vaso impuro, como vaso que saiu do seu estado original, Deus mostra misericórdia. Deus mostra misericórdia. Ele mostra a misericórdia antes da justiça. Porque quando ele estava falando aqui com o povo, ele queria que o povo se restaurasse do seu pecado, da sua malícia, dos seus erros, dos seus ódios, das suas raivas. Ele queria que o povo voltasse a um estado em que desse prazer a ele. Nós estamos vivendo, a igreja de Cristo na terra está vivendo um momento em que não está trazendo muita alegria ao Senhor, porque nós estamos vivendo uma vida meio distante dos olhos do Senhor, meio distante das mãos do Senhor. O Senhor não pode mais usar, porque a gente está se negando a ser usado. A gente não quer compromisso com o Senhor, como o Senhor gostaria e nos criou para isso. Quando o Senhor olha para a minha vida, quando o Senhor olha para a sua vida, eu imagino que Ele faz uma pergunta:
quantos vasos aqui, mas quantos vasos desses que estão dispostos a conservar o que é meu? Porque nós achamos, igreja do Senhor, que nós não temos o valor que o Senhor vê em nós. Quando o Senhor dá essa visão para Jeremias, Ele queria dizer o quê? A mesma preocupação que aquele oleiro tem com aquele barro, assim eu tenho convosco, assim eu tenho com a sua vida. Nós queremos ser restaurados, nós queremos ser renovados, nós queremos uma vida diferente, mas muitas das vezes nós não queremos passar pelo processo, porque às vezes no fazer, às vezes Deus tem realmente que dar uma trincadinha a mais, mas tudo é para o nosso crescimento, e às vezes nós nos rebelamos contra Deus, às vezes nós nos injuriamos contra Deus, e aí nós se fechamos para Deus, não permitindo que Deus venha trabalhar e nos remodelar. Amada igreja, você como vaso, como você acha que Deus te vê? Eu fiz essa pergunta hoje à tarde. Espírito Santo, como o Senhor me vê como vaso? Que tipo de vaso eu sou nas suas mãos? Eu tenho sido vaso de honra ou vaso de desonra? Deus trouxe eu e você aqui porque Ele quer fazer algo grande em nossas vidas, mas Ele quer nos preparar para isso. Eu não posso simplesmente pegar um vaso e colocar algo sem saber, sem ver se ele tem rachadura, e se ele tem rachadura eu não posso colocar líquido nenhum, porque ele vai vazar. Eu vou perder o conteúdo dentro dele. E o Espírito Santo de Deus está falando nessa noite, aí eu posso te usar. Eu posso entrar em você e ver em você que você está preparado para eu usar. E se a resposta é assim, por que muitas vezes a gente fica cabisbaixo e a gente não se dispõe a ser usado pelo Senhor? Ah, pastor, mas eu não sei que dom eu tenho, eu não sei que chamada eu tenho. Enquanto Jeremias não desceu à casa do oleiro, ele não descobriu o que Deus tinha para mostrar para ele. Esse descer à olaria, ele tem o significado de vir aonde se faz o vaso. Você na qualidade, eu e você na qualidade de vasos espirituais, o melhor lugar é na casa do Senhor. O melhor lugar para ser restaurado como vaso é na olaria. Lá ela era uma olaria do homem, mas aqui é a olaria de Deus. E nós cantamos por muitos anos, a igreja tem que descer a olaria de Deus, eu tenho que descer a olaria de Deus, os diáconos têm que descer a olaria de Deus, o pastor tem que descer na olaria de Deus, os jovens têm que descer na olaria de Deus. Mas aí eu fico imaginando, quem está disposto a buscar o profundo de Deus na sua vida? Quantos estão dispostos? Quantos querem ser usados por Deus? É muito comum quando a gente vai ministrar e as pessoas falam assim, pastor, eu queria ter aquela visão que Deus deu para o senhor. O que eu tenho que fazer? Em primeiro lugar, seja vaso. Em segundo lugar, desce a olaria. Quando você desce a olaria de Deus, esteja disposto a ouvir o que Deus tem para você, não o que você quer ouvir. E Deus tem esse interesse, amada igreja do Senhor, nos dias maus que nós estamos vivendo. Se você não for um vaso nas mãos do Senhor, o diabo vai te quebrar. Se a tua família não estiver na qualidade de vaso na mão do Senhor, o diabo quebra a sua família. Se os teus pensamentos não forem pensamentos bons, o diabo vai trabalhar dentro daquilo que você acredita que você é. Se você acha que você é um caco, o diabo vai falar, é verdade, você é um caco, você não presta para nada. E você fica infrutífero.
Está na hora, amada igreja do Senhor, de nós levantarmos e tomarmos uma posição na nossa vida. Há uma carência de vaso, por isso que Deus colocou essa palavra no meu coração. Por onde eu tenho andado, a pastora tem me acompanhado, e nós temos vivenciado isso. Pessoas que querem ser vaso, pessoas que precisam ser vaso, pessoas que sentem que precisa de um renovo, de uma restauração, mas não estão dispostos a pagar o preço para ser renovado. Não é simplesmente falar assim, eu quero ser renovado. Aí eu quero e vou à olaria. É uma atitude de fé, igreja. Nós não podemos nos conformar de como nós estamos vivendo. É muito triste que essa palavra estava lendo a sequência dele. Quando Jeremias chama o povo e fala assim, olha, Deus me deu uma visão. E a visão que Ele me deu, Ele falou que nós somos como vaso. Mas nós estamos quebrados. Nós perdemos o valor. E nós estamos imprestáveis. Mas o Senhor, por ser um Deus misericordioso, Ele quer nos restaurar, Ele quer nos avivar. E para isso Ele fez uma proposta para nós: abandonarmos tudo que estiver errado em nós, tirarmos desse vaso toda a sujeira, tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que está atrapalhando. Tudo espírito de pensamento de inferioridade. Parar de ficar chorando pelos cantos e tomar uma atitude de ser renovados pela palavra do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que aquele povo falou assim, não, eu não quero. E outra palavra ele falou assim, nós vamos ver que até que do 1 ao verso 6, o Senhor falou do valor que você tem e que Ele quer fazer na sua vida. Mas nós vamos ver que a sequência dele, do 7 até o 11, o Senhor vem como juiz e fala assim, olha, se vocês não receber essa restauração, vocês vão ficar cada vez mais distante de mim. Distante de mim, vocês vão fazer só coisas que vão me desagradar. E se vocês me desagradar, eu vou ter que sentenciar vocês. Olha como é que a palavra é tão forte. Se eu não me restaurar dia a dia, eu vou me distanciar do Senhor. E distante do Senhor, eu vou fazer somente aquilo que desagrada a Ele. E se eu desagradar ao Senhor, o Senhor vai ter que me punir como juiz. Por isso que eu digo que do verso 1 ao verso 6, é a misericórdia do Senhor que está vindo. É o Senhor falando a qualidade que nós estamos e qual é o processo que nós temos que passar. E aquele povo, ele vai dizer, não, nós não queremos isso. Eu prefiro viver a minha vida. Eu prefiro viver debaixo de maldição. Eu estou disposto a sofrer as consequências. Mas eu não quero, eu não aceito esse processo. Nós vamos ver que o povo tomou essa decisão. Eu não quero ser vaso na mão do Senhor. Se o Senhor tiver que me quebrar mais, que me quebra. Se o Senhor tiver que me rejeitar, que rejeite. Deus te levantou como vaso. E se você não for vaso na mão de Deus, você vai ser vaso na mão de Satanás. A Bíblia vai dizer que o nosso coração não fica vazio. Alguém está habitando, alguém quer habitar, alguém vai habitar em nosso coração. Se você não coloca flores, vai colocar água. Se não colocar água, vai colocar azeite, vai colocar perfume, vai colocar parafuso dentro. Para alguma coisa você vai ser usado. E o projeto de Deus nessa vida é que a gente para de viver vazio de Deus. Ah, pastor, eu vim para a igreja, eu estou dentro da igreja, estou cultuando ao Senhor.
Mas onde está o seu pensamento agora? Onde está o teu coração agora? Onde está o seu projeto agora? O seu corpo está aqui, mas a sua mente está onde? O seu sentimento está onde? A sua adoração está onde? A sua preocupação está onde? A sua prioridade está onde? E o projeto de Deus, igreja, é que nesta noite nós sejamos vasos nas mãos do Senhor. Deus quer nos dar uma vida plena, uma vida abençoada. No livro de João, capítulo 3, verso 16, diz que Deus te amou tanto, que Ele deu algo que custou muito para Ele. Jesus foi a oferta que Deus deu em resgate para mim, por mim e por você. E eu sempre digo que o Espírito Santo um dia disse para mim: servo, Deus não tinha 2 filhos para sacrificar um e se consolar com o outro. Que João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que entendesse o projeto de Deus, que aceitasse o projeto de Deus, não viesse perecer, mas tivesse vida eterna. E muitas pessoas só pensam nessa vida eterna só lá na glória. A vida eterna acontece quando você aceita o sacrifício do Senhor Jesus, quando você toma o Senhor Jesus, mas não numa forma superficial, como foi a primeira visão de Jeremias. Só viu ali um vaso sendo feito, mas na segunda visão ele viu o processo. E Deus quer essa segunda visão, que nós tenhamos essa segunda visão. Você não pode se conformar em ser um nada na presença de Deus. Você precisa falar: meu Deus, eis-me aqui. Se o Senhor tem um projeto que eu seja vaso, então me usa para ser vaso. Transforma, faz aquilo que o Senhor precisa fazer. Mas me dá uma vida nova, me dá essa vida eterna, me dá essa vida de paz, essa vida de alegria, me dá essa vida de refrigério. Aleluia. Negar-se a si mesmo. O negar-se a si mesmo significa reconhecer o seu estado e dizer: meu Deus, eu tenho esse problema, eu tenho essa dificuldade e eu não quero mais, eu não aceito mais. E a palavra do Senhor vai dizer que cada dia, Lucas 9:23, que cada dia nós precisamos tomar a nossa cruz. Tomar a cruz é aceitar o sacrifício do Senhor Jesus, é aceitar ser moído e refeito novamente. Mas nós precisamos ter interesse. Precisamos ter interesse. A palavra do Senhor diz algo muito lindo em Romanos 12, verso 1. Portanto, meus amados irmãos, apresentei os vossos corpos por sacrifícios vivo, santo e agradável é a Deus, que seja uma servidão, uma adoração, uma devoção consciente, uma adoração não fingida. Porque às vezes nós começamos a maquiar uma postura e às vezes o Senhor quer além disso. Quando eu olho para vocês, quando o Espírito Santo olha para vocês, o homem natural ele vai olhar a sua fisionomia, mas o Espírito Santo de Deus vai lá no seu profundo e manda entregar essa palavra, porque tem pessoas aqui que precisam urgentemente dar um passo para o Senhor restaurar e renovar. Aqui não está falando sobre título: eu sou evangélico, não. Eu sou cristão, não. Porque eu vi muitos cristãos que saíram da presença do Senhor, negaram a fé e não se deixaram ser restaurados. E nessa noite
O Senhor quer nos dar vida nova. Eu estava conversando com o Espírito Santo, eu falei assim: Espírito Santo, depois desse mês, tempo de renovação, quem não for renovado vai continuar como está? Essa é uma chamada profética. E neste momento eu quero convidar você que tem olhado para o seu interior, para a sua vida, e não tem se achado como um instrumento na mão do Senhor, um vaso na mão do Senhor. E se você deseja nesta noite permitir que o Senhor invada a sua vida, a sua alma, o teu espírito, para te tornar uma nova pessoa, eu quero desafiar você. O Espírito Santo de Deus quer desafiar você a tomar uma posição. Quem é escolhido não tem escolha. Quando o Senhor me chamou para uma vida nova, Ele me fez uma proposta de vida. Ou você seja como eu quero, ou você vai se perder. E essa campanha é para restauração de vida. Isso aí não é para pessoa que ainda não aceitaram o Senhor Jesus, não. Isso aí é para a minha vida e para a sua vida. Curva a sua cabeça e fecha os seus olhos por um instante. O Senhor Jesus, nessa noite, Ele está dizendo o sacrifício que Ele fez por você. E o Espírito Santo de Deus está perguntando: valeu a pena o Senhor Jesus ter sacrificado tanto por você? E se você não estiver satisfeito mais, e você quer mais de Deus, eu quero convidar você a sair do teu lugar e vir até o altar do Senhor. Se você está sentindo-se à vontade da forma que você está vivendo, tudo bem, mas o Senhor te chamou para coisas grandes. O Senhor te chamou para te colocar dons. O Senhor te chamou para usar você para abençoar outras pessoas, porque a sequência de Romanos 12, no verso 2, vai dizer que nós precisamos ter uma vida transformada para transformar outras vidas. Será que você está preocupado com outras vidas? Quem é você dentro da tua casa? Quem é você para o teu cônjuge? Quem é você para os seus filhos? Quem é você para os seus pais? Quem é você para os seus amigos, para os seus parentes? Você é vaso? Se você ainda não se sente vaso, se você quer viver uma experiência com o Senhor, eu quero convidar você, durante esse louvor, para você se posicionar. Terminando aqui, a gente vai para casa, e a partir desse momento, eu lavo as minhas mãos no sangue do Cordeiro, porque uma das minhas orações que eu faço: meu Pai, se a palavra não for para falar com alguém, fala só comigo, Senhor. E se Deus mandou entregar esse recado aqui, porque não é só para mim, porque tem pessoas aqui que precisam se posicionar. Sente o seu coração ardente, mas se sente incapaz. Tem sonho de fazer algo, o Espírito Santo já tem tocado, já tem te estimulado a fazer algo para o Senhor, mas você se sente pequeno, se sente pequena. E durante esse louvor, o Espírito Santo convida você para tomar uma posição.